Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104, destaca o mês das mulheres, né? Focando, claro, no Dia Internacional, mas aqui o mês inteiro é comemorado com 4 episódios especiais. Entrevistas que você confere na íntegra, de forma exclusiva, multiplataforma. A nossa cobertura para Pomer Drinks, Conquest Store, Oral Unique e na força toda especial de Office NR. Vamos ao episódio de hoje. Hoje a gente recebe Tati Hansen, empresária, jornalista, mãe, dirigente de entidade. Tati, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e representar um pouco desse poderio feminino aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda, né? Colegas de comunicação, mas eu acho que é importante conhecer um pouco, às vezes, o dia a dia, né? Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Jean. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, com todo mundo que acompanha as rádios aqui de Pomerode 104. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar do medo das mulheres. Aliás, todo o dia a dia delas, né, Tati? Com certeza. Não é diferente. Mas queria que você contasse um pouquinho quem é a Tati. Eu falei mãe, né? Diretora do jornal Pomerode, nosso parceiro também. Enfim, conta um pouquinho dessa tua trajetória para que a gente possa entender um pouco de você também, Tati. Como é que tomou gosto pela comunicação? Enfim, como é que tudo começou? Você foi mãe cedo? Sim, Conta exato. Pra gente. Então, vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu sou nascida em 28 de dezembro de 88, então a primeira piada com a minha vida é só ganho um presente fim de ano. E eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Sempre gostei muito de estar com meus amigos, brincar com os meus amigos, estar à frente de brincadeiras, né? De atividades escolares e tudo mais. Então, eu acredito que a comunicação começou desde muito cedo na minha vida. Digo que desde que eu nasci, posso falar dessa forma. Então, eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Com 18 anos, eu tive a minha filha, muito nova, ainda cursando, né, o curso de jornalismo, fazendo a faculdade. Então, deu uma reviravolta, assim, que eu digo na questão de amadurecimento. Era uma adolescente cuidando de uma criança, mas isso trouxe para mim muitas, muitas alegrias e muitos aprendizados. Família em primeiro lugar, com toda certeza. Se não fosse aí o meu pai, a minha mãe, a minha irmã que deram esse suporte todo para mim, nesse momento que eu tive na vida, eu não teria concluído tudo que eu concluí, né? E no Jornal de Pomerode vai fazer 15 anos, então também é uma trajetória lá, vai desde olá, tudo bem? O Edson passou aí. O Edson passando aqui, não tem problema, a gente tá no estúdio cristal aqui. Com certeza. E tá vendo como eu sou comunicativa? Eu falo, já vou Você já parou tudo e mandou oi. Isso mesmo. Então, eu comecei no Jornal de Pomerode, né? A minha trajetória na comunicação. Na verdade, é o único veículo de comunicação que eu trabalhei. Antes disso, eu trabalhei no Colégio Doutor Blumenau, Mas sempre na área da comunicação. Não, eu trabalhava na parte administrativa mesmo. Legal. Isso. Eu trabalhei no Colégio Doutor Blumenau, trabalhei também numa parte administrativa de uma empresa de produtos químicos. E daí, então, fui trabalhar na área, no Jornal de Pomerode, onde eu vou fazer 15 anos aí. E o bacana disso é você conseguiu conciliar. Normalmente, quando você é mãe muito cedo, você tem que optar, né? Olha, vou ter que ir para a maternidade, vou ter que dar uma pausa nos estudos, mas esse sustento familiar foi extremamente importante, porque na cabeça de um jovem, de um adolescente, né? Depois de 21 que a gente ganha a maioridade, é um turbilhão de emoções, né? A questão hormonal mexe. Como é que foi conciliar tudo isso, hein, Tati? Até para dar exemplo, porque tem muitas mães jovens hoje em dia, né? Que talvez não tiveram o seu apoio familiar, que foi extremamente importante, mas não deve ser fácil, né? Não é fácil, e esse apoio familiar é fundamental. Vou te dizer que faz a diferença em tudo. Desde a parte de continuar a estudar, desde ter a certeza de que a tua filha está sendo bem cuidada enquanto tu não estás em casa. Então, ela, com 1 ano de idade, ela já foi para a escola, né? Já foi para a creche, mas ficava lá meio período. Depois a minha mãe ficava com ela também, então quando eu não podia estar, que era à noite, né, quando eu estava estudando. Então eu digo que a família é a base de tudo. E vou falar, quando eu descobri que estava grávida, não foi algo planejado, né? Eu tinha 18 anos, sustão, né? Foi um sustão. Então era aquele momento de o que vai acontecer da minha vida agora? Eu não faço ideia do amanhã. A gente sai do ensino médio planejando uma vida, né? Pensando, vou estudar, vou me formar, quero trabalhar com isso. A gente vai planejando muitas coisas. De repente, tudo que eu tinha planejado não ia acontecer. Não que a criança atrapalhasse, o bebê atrapalhasse, não de forma alguma, mas ia mudar, né? A maneira de fazer tudo acontecer. Você
quebra um ritmo, um Isso, ciclo, né, de vida estudantil, de vida profissional, porque você tem um serzinho no seu meio agora, né? Sim, com No mais, certeza. obviamente que eu acho que essa criança deve ter chegado com muita festa em casa, Muita. tomou conta do vô e da avó, botou ordem na casa. E Sim, nos ensina muitas vezes, eu acho que, né, Tati? muito. Você como mãe também, né? Muito. A minha mãe sempre brinca que, na época que eu comecei a fazer faculdade, não existia jornalismo aqui, né, em Blumenau. Então, morei em Balneário Camboriú, fui fazer o curso na Univale. Então, minha mãe dizia que eu sou um passarinho que gosta de voar, né? Que o primeiro passo que ela sabia que era eu sair de casa foi para a faculdade, que eu saí. Ela tinha certeza, assim, que eu seria do mundo nessa questão de liberdade, assim. E a Alice trouxe muito aprendizado para mim. Ela trouxe o meu pé mais no chão, sabe? A gente, com 18 anos, às vezes é sonhadora demais. A gente não tem noção, assim, do que é realidade, do que é a nossa imaginação. E a Alice trouxe para mim esse choque de realidade necessário, que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Talvez mais que isso, ela te jogou o senso da Isso, responsabilidade. Opa, isso, você é mãe agora, você precisa encarar, isso. tem um olhar. Obviamente, como você falou, precisou amadurecer mais cedo, né? É, E nesse amadurecimento, mas eu acho que você falou, né, que a sua filha vai para o mundo, mas esse lado da comunicação é isso também, né, isso, Tati? Aproveitando isso. esse gancho, esse lado extrovertido. A gente está em contato com diferentes pessoas em diferentes momentos, diferentes acontecimentos, bons ou ruins. Eu acho que isso tá no seu DNA, né? Tá. E passou para a filha, no mínimo, né? Com certeza. A Alice Né? tem 18 anos agora. Ela está fazendo faculdade de publicidade e propaganda, está fazendo estágio numa empresa aqui em Pomerode também. Então, eu digo até que ela possa voar mais do que eu, né? A gente é muito parecida em muitas coisas e em outras a gente é totalmente diferente, mas a maternidade é surreal de viver. Ela é maravilhosa. Tem muitos desafios. O fato de eu ter vivido muito disso, assim, sem a presença constante do pai dela, né? Então, muitos desafios. Eu era pai e mãe, e isso é uma realidade, né? Bastante frequente, até eu posso dizer assim. E isso te motiva e te cobra muito mais também. A sociedade em si também te cobra muito mais, né? Da responsabilidade e tudo Verdade. mais. Então, essa maternidade sendo pai e mãe, ela traz muitos desafios e, consequentemente, também muitas vitórias. Não perdendo a essência, mas de vez em quando tendo que atuar, né? Isso. Como é a nossa vida muitas vezes, né? Por mais que a gente configure, goste daquela outra informação, consegue gostar mais do esporte ou mais da área policial, vamos dizer assim, mas você precisa atuar de alguma forma, Isso. né? E atuar com responsabilidade. Eu acho que você projetou isso. E falando só não esse lado mãe, mas o lado profissional, né? 15 anos você está no Jornal de Pomerode, né? Já sabe que é um rostinho carimbado, a gente já conhece, nos encontramos. Mas o que você pode falar para quem está começando a carreira, por exemplo, os desafios de lidar com informação, lidar com opinião muitas vezes, né? Pessoas que não vivem um fato. Hoje em dia a gente vive um mundo tão convergente, né? Com tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Como é que faz esse equilíbrio também, hein, Tati? Há 15 anos era muito diferente, né? Como a informação chegava até as pessoas. Hoje tudo é muito rápido. E chegam de diversas formas, seja através do veículo de comunicação, seja através de WhatsApp particular, de redes sociais. Hoje todo mundo tem um celular na mão, então todo mundo consegue fazer uma foto, um vídeo e trazer essa informação. Então, assim como o jornal, a rádio também, o principal critério é a credibilidade, né? Não é o sair primeiro, é sair de forma correta e coerente. Então, é isso um grande diferencial hoje e você ser multiplataforma. Eu lembro que era engraçado nas redações, assim, o pessoal que faz a comunicação vai saber, né? Mas os mais novos, porque agora eu já tenho quase 40. Uma semi-jovem? Pô, jovem senhora, eu brinco. Não, semi-jovem, né? Saía na redação, era ou repórter, saía ou fotógrafo, ou cinegrafista, saía, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim. E hoje as redações, elas são muito polivalentes, né? O profissional é muito polivalente. São convergentes, né? Total. Então, a gente precisa ser coerente no que vai escrever, saber o momento de abordar, né? Tem ocorrências que a gente chama de ocorrência, né? Mas um acidente de trânsito, por exemplo. Informações, né? Mas um acidente de trânsito, por exemplo, tá lá acontecendo, tu não vai ser o inconveniente. Todo mundo quer saber o que está acontecendo, né? Nos mandam mensagem também, o que aconteceu lá? Mas tu vai entender que o trabalho primordial do bombeiro, do socorrista, é a atuação deles. E depois você vai se envolver nisso, né? Quando as coisas já se acalmarem, para que não atrapalhe esse trabalho que é tão importante e essencial. Então, eu acredito que primordial é ter esse bom senso,
né? Ter esse senso de responsabilidade com a informação que tu vai passar, ser coerente com isso, principalmente, né? E verdadeiro, né? Isso são pontos que você leva para a vida, né? Com Nós que certeza. trabalhamos com a informação, você todo dia também, essa questão você acabou de falar, nós temos empatia muitas vezes, né? A instantaneidade não quer dizer qualidade muitas vezes, né? Isso. Então, o senso de responsabilidade em passar a informação, até porque você pode simplesmente acabar com a vida de uma pessoa, uma informação errada, e esse cuidado é até bom você tocar, nós temos todos os dias, né? Principalmente falando de você, hoje na gestão do jornal, precisa ter esse cuidado. E hoje redobrar, como você falou, né? Uma palavra maldita publicada, ela vai replicada, é tipo um travesseiro cheio de pena. Jogou no vento, não vai catar tudo depois, né? Claro. Essa tensão e essa responsabilidade corre na veia diariamente, né, Tati? As pessoas entenderem também, né? E o que mais nos encanta, eu digo por mim, é esse poder de contar histórias, né? Falar, conversar com as pessoas, contar as histórias delas, além desses fatos que acontecem, né, rotineiramente, informação de saque de FGTS, coisas que, né, trazer essas informações, é o contar a história. Para mim é o mais gostoso do jornalismo, conhecer as pessoas, saber o que elas têm para contar, depois tu encontrá-las no mercado, elas, né, tu me entrevistou lá em 2012, né? Então, isso para mim, assim, é o mais gostoso. Que nem eu digo, a comunicação está comigo desde sempre, eu sinto isso. E ter esse contato com as pessoas é o que me motiva todos os dias. Eu gosto muito, muito mesmo. Que legal. A gente falou da mãe, a gente falou da Tati do jornal, e agora a Tati, né, mais recentemente, da CDL envolvida com entidades, né? O podcast das rádios Pomerode 104 volta já já com a entrevista. Antes, essa pausa técnica e rápida para valorizar também quem incentiva o nosso trabalho no mês internacional da mulher. Hora única e referência em implantes, a gente agora só consulta com o Dr. Jorge, agradecendo o apoio todo especial da Conquest Store, nosso querido Diego, Lu e toda a equipe. Você merece Conquest, você merece o melhor, ou melhor. Você merece o melhor, você merece Conquest. Pomer Drinks, licores premiados que conquistam paladares e apreciadores. Experimente, se beber não dirija, beba com moderação. E também para a Office NR, consultoria especializada, adequação de máquinas a NR12, segurança e engenharia do trabalho. O podcast continua, a entrevista de hoje. Vamos lá. Como é que surgiu isso para você, hein, Tati? De alguma forma, também é um desafio, né? Com certeza. Porque se fosse tudo tão fácil, lidar com a máquina, com a rede social, coisas que nós temos comando, temos o prompt pronto, é fácil. Mas lidar com pessoas, lidar com associados, é um desafio grande também. Por mais que a gente sabe que a CDL é uma entidade com extrema credibilidade, assim como a CIP e demais outras que tem. Mas o fator pessoas, né? E você está lidando ali, olhando para o lado digital, a CDL é uma entidade multiplataforma, quando ela fala em serviço, principalmente comércio. Como é que foi tudo isso para você também, essa chegada aí, hein? Foi uma mudança, na Porque verdade... a cobrança existe, né? Existe, né? Todo mundo quer resultado do que faz, né? Seja no seu negócio, tu quer um resultado, seja no associativismo, você quer um resultado ou um benefício, o que a entidade vai trazer para mim, né? Então, quando surgiu o convite, na verdade, foi uma mudança muito grande para mim. 2024 foi um ano de final do ano, assim, foi uma virada de chave. Foi quando eu assumi o jornal e foi quando também surgiu o convite da presidência da CDL. Eu confesso que num primeiro momento pensei, será que eu vou dar conta? Frio na barriga, tá? Porque era tudo de uma vez, né? Então, por mais que eu já estivesse muitos anos no jornal, é diferente, né? Tu ter a tua experiência toda voltada à questão de jornalismo, da redação, e de repente estar à frente de um negócio. Né? Por mais que eu já tivesse nos últimos anos também já caminhando para isso, quando dá essa virada de chave, tu precisa dizer, não, agora, a partir de agora é comigo, te dá um friozinho na barriga que é normal, né? Eu espero que seja normal, porque eu senti bastante. Mas sabe que um dia eu conversei com um grande amigo meu, era um gestor público, eles falaram, só dá frio na barriga quem tem responsabilidade. Porque a pessoa que não tem empatia pelo próximo, não tem o senso de pertencimento, muitas vezes, daquilo que ele quer fazer, não vai dar frio, né? Ela vai fazer aquilo lá como qualquer coisa. E talvez esse é o grande propósito, né? Você ser uma boa mãe, ser uma boa empresária, gestora, e aí uma gestora de entidade também, né? Isso, e daí, quando surgiu esse convite, o Alexandre, na época, era o presidente, ele foi conversar comigo e ele me deixou muito tranquila no sentido de, Tati, sei que é uma novidade para ti, mas vamos juntos, né? Então, o que eu acredito que não só no associativismo, na CDL, mas, enfim, tu ter pessoas próximas a ti, que tu possa confiar e que saiba que
tempo bom ou tempo ruim vão estar lá, é fundamental para qualquer coisa dar certo. Então, eu assumi esse desafio mesmo, tendo a certeza de que a diretoria estaria junto e abraçando junto. Que por mais que é a presidente da CDL, existem pessoas todos os dias lá. A Ana está todos os dias lá, né? Que já está há 10 anos na CDL. Então, eu sabia que o meu entorno, as pessoas ao meu redor estariam lá para me ajudar. Então, com certeza, é um desafio muito grande, são mais de 200 associados, então a gente pode dizer que são 200 pessoas com... Nem todas têm o mesmo pensamento, têm, né, o mesmo... Todas elas querem, almejam o sucesso, todas elas querem o melhor, mas não quer dizer que todas querem a mesma coisa, né, no sentido de como chegar lá, de ter a mesma visão. A gente faz a nossa campanha de Natal, que é maravilhosa, que eu vou dizer que é o maior evento, né, que é a maior promoção que a CDL tem, mas são os 200 associados que participam dela, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para agregar e somar aos que não participam de uma campanha de Natal, mas que eles também sejam beneficiados de alguma forma. Então, isso tudo a gente tem que estudar e é um conjunto. A gente trabalha muito em conjunto e é por isso que a entidade dá certo. E a mensagem da entidade, né? O espírito do associativismo, né? Da comunhão de esforços. Como você falou, são segmentos diferentes, todo mundo quer crescer no seu negócio. Mas sabe que se conseguir entender tudo isso também é um desafio, né? Com certeza, com certeza. E são segmentos diferentes do meu também, verdade, né? Então, além de ser desafiador, é extremamente gratificante. É uma riqueza, é um conhecimento, um aprendizado. São 2 anos de gestão que podem ser prorrogados por mais 2. Então, assim, a gente trabalha como a nossa diretoria como um todo, não só o presidente, vice-presidente, enfim, a diretoria como um todo, como nós vamos fazer a diferença para os nossos associados. Temos o serviço do SPC? Temos. Nem todos utilizam? Não. Então, o que vai ter de benefício para quem não utiliza? A gente tem parcerias com várias empresas aqui da cidade, que os nossos associados têm desconto, por exemplo, né? Não só os associados, mas seus colaboradores, seus cônjuges. Então, são benefícios que a entidade quer trazer, assim, para principalmente, que é o nosso objetivo, fomentar o comércio local, valorizar a nossa cidade, valorizar os produtos daqui, valorizar os empresários daqui. Então, o nosso trabalho é esse, transformar Pomerode numa cidade cada vez maior e melhor, e que a gente seja cada vez mais apaixonado pela nossa cidade, sabe? Não, e de certa forma, elevando o nome da cidade, né? Uma cidade que cresce, né, no trade turístico, a gente sabe que a indústria é o seu ponto forte também. Sim. É uma cidade que tem representatividade. E lá fora as pessoas nos enxergam muito, né? Isso. E a CDL, ela tá junto com a FCDL para brigar por menos impostos, pela representatividade, para bater na porta dos ministros em Brasília muitas vezes, né? Para fazer esse trabalho político muitas vezes que precisa articulação. Então, saber que vocês estão representando os associados num patamar, numa esfera extremamente importante também, que pode ter resultado na ponta, trazer resultado na ponta, né, Tati? Com certeza. A federação trabalha muito bem isso. A gente tem a CNDL também, que é a nacional, né? Então, eles estão sempre muito atentos a essas mudanças que podem ter. Movimentos, né? Isso. Tem um projeto de lei que vai ser votado, não vai ser bom para a classe. Então, a gente faz o abaixo-assinado, a gente manda ofício para o Estado. Se me permite, esses 200 viram 1 milhão de empresas em CDL de todo o país, vamos dizer. Isso aí. Olha quanto. Mas o Pomerode está lá, né? Esse Pomerode está lá. Então, a CDL assina em nome desses mais de 200 associados. Então, vai somar, são 209 CDLs no nosso estado. Então, vamos aproveitar que a gente está falando do mês da mulher, são 71 comandadas por mulheres. Eu ia perguntar isso, 209 CDLs pelo estado, num total de quase 300 municípios, né? Isso. E nós temos quantas? 71 mulheres à frente do CDL aqui. E crescendo, né? E crescendo. Então, e eu, ainda mais honrada com o convite, sou a primeira mulher presidente da CDL, em Pomerode. Que legal. Né? Então, assim, é uma responsabilidade, é um trabalho que a gente quer fazer para deixar a nossa marca, a diretoria como um todo, mas de forma especial a mim, esse resultado, assim, de ser a primeira mulher à frente da CDL, de poder fazer um grande trabalho aqui. E eu estava pesquisando, e a nível nacional, né, no Brasil, a gente tem aí uma marca de cerca de 10 milhões de mulheres que estão à frente de negócios. E é um número, quando a gente pensa em 10 milhões, é um número muito grande, mas representa aí cerca de 33%. Porque então, você tira a população, que é mais de 200 milhões, mas economicamente ativa, esse número vai cair, os empreendedores vão nesse bolo, se duvidar, a mulherada está com metade dos negócios. Aí a gente não tem 33%. Né? Mulherada, vamos fazer esse número melhorar. Que legal. Tati, a gente vê que você fala com brilho no olho, né? Quando contou um pouquinho da sua história, a sua rotina, a gente teria muito mais tempo, mas eu quero fazer 3 perguntas para você e depois fica à vontade para
para deixar a sua mensagem Tá final. bom. Mas me responda de forma rápida, objetiva, tipo aquela coisa. Perguntei, tipo, passa ou repassa. Pressão, É vai. isso aí. Quando eu toco na palavra mudança, o que te vem à cabeça? Mudança é desafio. Oportunidade? Oportunidade tem que ser breve? Oportunidade, eu acredito que seja um caminho, um meio para fazer uma mudança. E por fim, responsabilidade. Responsabilidade é tudo. Se você é responsável com a sua vida, com o seu negócio, com as pessoas ao seu redor, você conquista o que você almeja e a pessoa precisa ser responsável com ela e com o próximo, principalmente, para que ela também seja muito abençoada. Tati, obrigado pela Eu presença. que agradeço. Sucesso, sua mensagem final para todas as mulheres, aos homens das mulheres, a todas as mulheres do nosso dia a dia. Queria que você deixasse a sua palavra olhando para aquela câmera lá, Claro, com a sua certeza. mensagem final e agradecer a presença, mostrar que nós estamos aqui unidos também pela nossa cidade, né? Veículos que até então podem chamar de concorrência, mas a gente sabe que na hora do fato nós estamos juntos. Se é brigar pela cidade, nós estamos juntos. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Só demonstra essa parceria constante aí de longos anos, né? Obrigada também pelo convite, mais uma vez, né? É um prazer estar aqui. E a todas as mulheres, quero dizer que nesse mês e em todos os meses, que vocês sejam, que nós sejamos sempre muito, muito felizes, muito gratas e que a gente saiba elogiar a mulher ao nosso lado, que a gente saiba, quando for necessário, criticar com muito amor, com muita empatia e que esse mundo é o que é porque nós, mulheres, trabalhamos para isso também e que os homens que estão ao lado das mulheres também tenham essa empatia e saibam valorizar a força e todo o amor que a gente dá e o amor que a gente faz, tudo que a gente faz em casa, nos trabalhos, né, na nossa vida de forma geral. Então, parabéns a todas as mulheres. Nós somos, sim, muito guerreiras e merecemos os parabéns todos os dias do ano. Tá certo. Valeu, Tati. Muito obrigada. Obrigado. Estamos Obrigada. juntos. Obrigado. Tati Hansen, nossa entrevistada, e mais um Pomerode Entrevista, este mês dedicado ao mês internacional da mulher. Voltamos na próxima edição. Fique com a gente.